Boa noite, aluno. Entramos para nossa última aula prática, faltou um pouquinho. Nessa aula não vou cobrar exercícios nem nada, uma vez que as notas já foram todas lançadas, então não tem por que eu cobrar mais nenhuma atividade. Acredito que todas as notas já estão no portal, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo. Então vamos começar lá. Eu vou compartilhar aqui o meu portal para a gente dar início, tá? Então, abri o portal de vocês, como a gente já viu outras vezes. Temos lá no final nossas aulas práticas, os vídeos de aula e o conteúdo web. Hoje a gente vai fazer essa última, que é a determinação de ponto de fusão de substâncias orgânicas. Eu já deixei ele aberto aqui. Então, como nós já vimos outras vezes, eu tenho a nossa apresentação, do que vai ser feito, tá? Nossos conceitos, segurança e o cenário que vai ser utilizado. Qual que é a questão aqui para esta aula prática? Então, a gente vai determinar o ponto de fusão de duas substâncias importantes, tá? Ou de fácil observação, que vai ser, no caso, o nosso naftaleno e o nosso ácido benzoico. O nosso naftaleno sendo um anel de hidrocarbonetos, né? Dois anéis aromáticos. Então, eles só têm carbono e hidrogênio ligados, consequentemente, só tem ligações do tipo apolar, tá? Tendo ligações só apolar, a interação entre as duas moléculas é baixa, então as ligações de dipolo induzido, e, consequentemente, eu vou ter pontos de fusão e ebulição menores. Enquanto o nosso ácido carboxílico, eu tenho um hidrogênio ligado ao oxigênio, então eu tenho uma molécula polar e ainda mais com ponte de hidrogênio. Lembra lá que caracterizava a ponte de hidrogênio, o hidrogênio ligado a fluoroxigênio ou nitrogênio, tá? Então, aqui essa ponte de hidrogênio, consequentemente, a gente espera um ponto de fusão muito maior do que o outro. Então, vamos para a nossa prática. Temos aqui o nosso roteiro, eu já dei uma olhada no roteiro, tudo que será feito, tá? Mas vocês têm aqui à disposição os pré-testes e pós-testes. Mas vamos ao nosso experimento. Esperar para abrir aqui o laboratório. Algumas instruções iniciais. Então, a gente começa aqui colocando nossos EPIs sempre. Na dúvida, tem aqui ó, quais EPIs devem ser colocados: jaleco, óculos e luva de látex. Só eu vim aqui que ele já coloca os EPIs, certo? Então, se eu olhar aqui de novo, conferir, todos os EPIs estão ok agora, tá? E vamos para nossa bancada, tá? Tem a nossa bancada aqui que eu tenho. Tem nosso equipamento de ponto de fusão, os nossos dois sais, nosso naftaleno e nosso ácido benzoico, né? Nossos dois sólidos. Tubo capilar, grau e pistilo, uma espátula e um vidro relógio. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um dos sólidos, vou macerar ele, começar com o ácido benzoico. Eu vou pegar aqui esse nosso ácido benzoico e colocar ele no grau, tá? Eu não posso pegar direto do frasco e colocar no tubo capilar, porque o tubo capilar ele é muito fininho e eu não conseguiria colocar esse sólido lá dentro, tem que deixar ele mais fino. Então eu macero aqui no grau e depois eu venho e coloco no vidro relógio. Enquanto isso, eu vou pegando um capilar aqui. Peguei um capilar e vou adicionar o nosso sólido. Então, eu vou pegar aqui a nossa amostra, tá? Então, adicionei a nossa amostra. Já vou aproveitar aqui e já vou fazer o próximo experimento. Então, eu vou pegar de novo o naftaleno, vou abrir o naftaleno, pegar ele, colocar no grau e depois macerar. E aí, eu já vou pegar e colocar no vidro relógio.
Ó, o primeiro aqui já está com ácido benzoico, agora eu vou pegar a nossa amostra aqui, que é o nosso naftaleno. Então, ácido benzoico e o nosso naftaleno. Vou colocar ele no nosso equipamento. Então, se eu olhar o nosso ponto de fusão, eu vou ver aqui que é o de baixo está o nosso ácido benzoico. Vamos ver se a gente consegue colocar os dois tubos, os dois capilares. Não, então só pode fazer um por vez. Então, enquanto vamos lá fazer o nosso ácido benzoico. Então, tem nosso termômetro aqui, nosso capilar está aqui. Começo ligando a temperatura e, em sequência, eu vou ligar o equipamento. E aí, eu tenho lá o nosso capilar, eu vou ver ele passar de sólido para líquido e vou observar que temperatura que isso ocorre. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o ácido benzoico. A gente aumenta a temperatura, ele está 40 e assim vai subindo. Então, está a 60 e assim por diante, até ele mudar a consistência. Aqui ele está sólido, repara que as paredes começam a ficar vermelho, porque está aquecendo, né? E ele está sólido aqui. Como a gente comentou, o ácido benzoico ele tem ponto de hidrogênio, então a gente espera que ele tenha um ponto de fusão relativamente alto. Tá? Atingimos 90 e assim por diante. Passando a marca dos 100 graus, a gente recomeça a marcação. Cento e dez. Olha, começou a mudar, 117, 118, 120, ele sumiu tudo. Então agora eu posso desligar o equipamento. Eu desligo ele aqui, desligo a nossa temperatura. Removi o nosso tubo de ensaio que estava aqui, nosso capilar. Agora eu preciso esperar a nossa temperatura baixar. Ó, a temperatura vermelha está alta aqui, eu tenho que esperar ele baixar um tanto para eu colocar o outro, porque senão eu não consigo ver o ponto de fusão do nosso próxima amostra. Ele está baixando aqui, a gente repara que ele está baixando e assim vai. A hora que estabilizar a nossa temperatura baixa, eu posso colocar a próxima amostra. Temperatura baixando, ele estabilizou aqui, a gente consegue adicionar uma nova
Eu vou para o segundo aqui e vou colocar na máquina. Então, eu já ligo a temperatura aqui e ligo o nosso 22, 25 graus. E de novo eu vou ver esse salto aqui de temperatura. Lembrando que esse aqui, como é uma molécula polar, a tendência é que o ponto de fusão seja menor. Sessenta e cinco, 70 graus. Começa a ver a mudança de coloração das extremidades. E em 81 ele teve o total alterado. Eu volto, desligo o equipamento, tiro a temperatura e removo o nosso capilar. Tá? Lembrando sempre de deixar a bancada organizada, nós terminamos assim essa parte da prática. Se a gente observar lá as nossas estruturas, a gente confirma o que a gente estava dizendo, aonde a molécula apolar, que é o nosso naftaleno, teve a temperatura em torno de 79, 80 graus, e o ácido benzoico em torno de 119, 120, tá? Aonde o naftaleno normalmente ele tem a temperatura de fusão de 80 graus Celsius, e o ácido benzoico na literatura de 122, então são valores extremamente próximos da realidade. Então, a parte web nós finalizamos, tá? E aí vamos para o nosso vídeo, tá? Para a gente poder terminar, então, o nosso conteúdo, que é o nosso vídeo 4, que ficou faltando. Eu vou abrir aqui, lembrando que o vídeo está no AVA, quem quiser assistir pelo AVA, fique à vontade, mas eu vou disponibilizar ele para vocês aqui. Deixa eu só organizar ele. Então, eu tenho aqui o vídeo, e aí para vocês assistirem, a gente finalizar o nosso conteúdo. Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Química Geral, a nossa quarta aula prática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas funções que estão relacionadas à química orgânica. Então, o tema da nossa aula vai ser Química Orgânica, Fundamentos e Grupos Funcionais. E nós vamos falar um pouco sobre aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e derivados. Através da aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as diferenças que nós temos entre os grupos funcionais. Então, como a gente consegue identificar ou reconhecer dois grupos funcionais através de testes de identificação que trabalham com princípios de precipitação, mudança de coloração, solubilidade. Nós vamos usar, então, algumas propriedades físicas da matéria para verificar, então, a identificação de grupos funcionais de funções oxigenadas. Então, nós temos que alguns grupos funcionais apresentam o heteroátomo de oxigênio em sua estrutura. Então, esse heteroátomo ele pode estar presente no meio da cadeia ou ele pode estar presente em cadeias laterais. No caso dos aldeídos e das cetonas, o heteroátomo, o oxigênio, ele se encontra nas cadeias laterais, sendo que no aldeído a carbonila se encontra na extremidade da cadeia e na cetona ela se encontra no meio da cadeia.
Só que daí nós temos uma diferença de nomenclatura. Quando ela se encontra no meio, nós chamamos realmente de carbonila, e quando ela se encontra nas extremidades, nós podemos chamar de aldoxila. Então nós temos aí algumas definições que estão relacionadas com a nomenclatura dessas funções orgânicas. Entretanto, eles apresentam semelhanças estruturais. E nós vamos identificar esses compostos orgânicos, esses grupos funcionais, diferenciando-os de outras funções oxigenadas, como, por exemplo, os álcoois. Então, o álcool é um composto químico que apresenta em sua cadeia lateral um grupamento hidroxila, que é o OH. Então, com essa diferenciação, nós conseguimos verificar a presença ou não desses compostos. Então, para a gente verificar o que nós vamos trabalhar nessa aula, vamos conhecer um pouquinho do contexto. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com experimentos que estão relacionados com a química geral, sendo que nesse ponto nós vamos trabalhar com fundamentos de química orgânica, com grupos funcionais e com as funções orgânicas da química orgânica. Nesse ponto nós precisamos ser capazes de compreender as principais funções carboniladas. Então nós temos a função aldeído e cetona, e para cada uma das funções deve saber sobre a sua estrutura química, a sua estrutura espacial, qual que é a característica que vai definir, que define essa função, e as informações sobre as suas propriedades físico-químicas. Então, o que está relacionado com o comportamento físico-químico desses compostos? Então, nós temos que são duas moléculas que apresentam semelhança estrutural, que estão relacionadas com a posição da C-duplo dentro da cadeia de átomos de carbono, mas essa posição vai diferenciar no comportamento desses compostos. Para que a gente possa trabalhar então esses conceitos, nós temos o nosso material de apoio. Então, nesse material de apoio, nós vamos falar um pouquinho sobre funções orgânicas. Então, como que a gente consegue identificar funções orgânicas através de abordagens que envolvam outros tipos de materiais? Então, nós temos lá o nosso link que disponibiliza esse material. Nesse artigo ele vai falar um pouco sobre uma abordagem diferenciada para o ensino de funções orgânicas através da temática medicamentos. Então, quando a gente fala em química orgânica, nós temos aí a temática medicamentos, que é um ponto importante. Nos medicamentos, a maior parte deles são compostos orgânicos. E como nós conseguimos trabalhar em cima dessa temática de medicamentos, os principais grupos funcionais. Então, esse arquivo aqui nós temos o link onde ele está disponibilizado. Então, fazendo a leitura prévia desse artigo, você vai ter uma informação extra sobre o que vai ser abordado nessa aula prática e como que é possível realizar, então, a identificação de grupos funcionais. Continuando, nós vamos dar sequência agora, falando um pouco sobre os procedimentos experimentais. Então, nós vamos começar falando sobre os materiais e métodos que serão utilizados nessa aula. Então, inicialmente, nós temos algumas recomendações importantes que serão trabalhadas. Então, inicialmente, as práticas são realizadas no laboratório multidisciplinar. Então, no laboratório multidisciplinar, nós temos aí a realização dessas práticas. Se atentem aos cuidados que estão relacionados com a segurança no laboratório, ao uso dos equipamentos de proteção coletiva, como capela, chuveiro, lava-óleos. E nessa prática vai ser extremamente importante também a utilização de capela, porque nós temos uma reação que vai liberar uma grande quantidade de gases. Então, uma reação violenta que libera uma grande quantidade de gases, e esses gases eles são tóxicos. Outros pontos importantes estão relacionados com os equipamentos de proteção individual. Então, todos os alunos devem estar utilizando obrigatoriamente os jalecos de mangas longas, os óculos de proteção, calças compridas, calçado fechado, onde nenhuma parte do pé fica exposta, e caso o aluno ou a aluna possua cabelos longos, os cabelos devem estar presos para evitar qualquer tipo de acidente durante a execução da prática. E recomenda-se também que os alunos utilizem luvas descartáveis para evitar então o contato dos reagentes químicos com as mãos. Nessa aula prática nós temos alguns materiais que serão utilizados. Nós vamos precisar, para a realização dessa aula prática, de balança analítica,
Então nós vamos preparar duas soluções. Então nós vamos realizar a identificação de um etanol, desculpa. Nós vamos realizar a identificação de um álcool cíclico de cadeia normal e apresentando apenas ligações saturadas. Então nós temos um álcool simples, mas que apresenta estrutura cíclica, e vamos trabalhar com uma cetona cíclica também de cadeia normal e também com apenas ligações saturadas. E nós vamos trabalhar então com a identificação desses dois compostos. Para a identificação nós vamos realizar dois testes. Um deles trabalha com um reagente químico, que é o bisulfito de sódio. E no segundo teste nós temos um outro reagente químico, que é o 2,4 de nitrofenilhidrazina. Então esses são os dois testes que serão realizados. E para a gente trabalhar com essa prática, nós precisamos realizar o preparo dessas soluções. Então, para isso, nós precisamos da utilização da balança analítica. Como esses testes são testes de identificação simples, então eles serão realizados em tubos de ensaio. Então, nós vamos precisar de tubos de ensaio, 8 tubos por equipe, uma estante de tubos de ensaio por equipe. Nós vamos precisar também de pipeta graduada de 5 ml, no total de 3 pipetas por equipe, pera de sucção de borracha ou pipetador, 1 por equipe. Então esses reagentes serão utilizados no desenvolvimento da prática. Para o preparo de soluções, nós vamos precisar também de 2 becquerels de 100 ml. Vamos precisar, além dos becquerels, nós vamos precisar de bastão de vidro. Além do bastão de vidro, nós também vamos precisar de espátulas que serão utilizados na pesagem. E para utilização do ácido, nós vamos precisar de uma pipeta de 5 ml, uma pipeta graduada e um pipetador também, sendo que o procedimento será realizado na capela. Então, a seguir, nós temos um vídeo que vai mostrar os materiais utilizados nessa primeira parte aqui da nossa aula prática. Então, nós temos os materiais que serão utilizados, nós temos os 2 becquerels que serão utilizados no preparo das soluções. Nós utilizamos uma proveta somente para adição correta do volume dos reagentes que vão ser utilizados no preparo dessas soluções. Os tubos de ensaios, a estante para tubo de ensaio, nós temos também as pipetas graduadas e o pipetador. E nós podemos utilizar também pipeta de Pasteur para aferição de volume ou para facilitar a realização de alguns passos. E caso vocês achem mais fácil, vocês podem estar utilizando vidro de relógio para a realização das pesagens. Mas, porém, a gente não tem necessidade de utilizar. A gente pode fazer a pesagem dos reagentes direto no Becker. Além dos materiais, nós temos os reagentes que serão utilizados nessa aula. Então, nós temos alguns reagentes que são utilizados. O primeiro deles corresponde ao ciclohexanol. Então, o ciclohexanol é um álcool de cadeia fechada e que apresenta apenas ligações saturadas. E ele vai ser rotulado como sendo amostra A ou como substância A. Então, vai ser necessário aproximadamente 10 ml desse álcool por equipe. Então, nós temos que a estrutura do ciclohexanol vai ser essa estrutura aqui. Então, é um ciclo com 6 átomos de carbono e que apresenta, então, uma hidroxila ligada a um desses átomos de carbono. Além do ciclohexanol, nós temos também a ciclohexanona, que é uma cetona, que vai ser rotulado como amostra B ou como composto B, sendo que ele também apresenta uma estrutura semelhante. É 6 átomos de carbono também, sendo que ele apresenta uma dupla ligação com o oxigênio. Então, esses são os 2 reagentes. Então, o primeiro aqui corresponde ao ciclohexanol e o segundo corresponde a ciclohexanona. Então, nós temos um álcool e uma cetona. Nós vamos também
trabalhar com uma solução saturada de bisulfito de sódio. Então nós vamos precisar do sal de bisulfito de sódio, aproximadamente 4 a 5 gramas por equipe. Nós vamos também trabalhar com uma solução de 2,4 de nitrofenilhidrazina. Essa solução é uma solução de nitrofenilhidrazina, é um composto um pouco perigoso, ele pode também provocar alguma irritação na pele, e quando essa reação for realizada, o preparo dessa reação com ácido sulfúrico, ele vai liberar uma grande quantidade de vapor, e esse vapor ele pode ser tóxico, então a gente tem que tomar um cuidado no preparo dessa solução, e nós vamos utilizar aproximadamente 1 a 2 gramas por equipe desse composto. Nós vamos precisar também de ácido sulfúrico concentrado, ácido sulfúrico fumegante, e vai ser utilizado no preparo da solução de 2,4 de nitrofenilhidrazina. Então nós vamos precisar de 5 ml por equipe para o preparo dessa solução. E também será necessário água destilada, aproximadamente aí 100 ml por equipe para a realização dessa prática. Então a seguir nós temos um vídeo que ele vai apresentar então os reagentes que serão utilizados nessa aula prática. Então nós temos os dois compostos, o ciclohexanol e o ciclohexanona, que estão nos béqueres já separados, o bisulfito de sódio, e nós temos também o 2,4 de nitrofenilhidrazina. Fora esses compostos, nós temos também o ácido sulfúrico concentrado que se encontra na capela. Então essas soluções, esses reagentes serão utilizados no preparo das soluções. Então, conhecendo um pouco sobre os materiais e os reagentes utilizados nessa aula, vamos conhecer um pouquinho sobre o preparo de soluções. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o preparo da solução saturada de bisulfito de sódio, e nós vamos falar também sobre o preparo da solução de 2,4 de nitrofenilhidrazina. Então, começando pela solução saturada de bisulfito de sódio. Antes de a gente iniciar o preparo dessa solução, nós temos que tomar cuidado aí com algumas informações importantes sobre o bisulfito de sódio. Então, as soluções elas podem ser soluções normais, onde tem uma concentração onde está longe, distante da saturação desse composto. Nós temos as soluções que são chamadas soluções saturadas, onde nós temos que essa solução saturada ela apresenta uma concentração do sal próximo ao seu ponto de saturação, que corresponde à solubilidade desse composto. E nós temos também as soluções que são supersaturadas. As soluções supersaturadas, elas apresentam então uma concentração maior do que o ponto de saturação, do que a solubilidade do sal no meio. Entretanto, nós alteramos algum parâmetro para que essa solução se torne, pelo menos, estável por um tempo, como por exemplo, o aumento da temperatura durante o seu preparo. Então nós temos os 3 tipos de soluções: uma solução normal, que apresenta uma concentração abaixo da solubilidade do composto. No meio, nós temos a solução saturada, que ela vai ser preparada próximo ao ponto de saturação, que é a solubilidade máxima do composto nesse veículo. E por fim, nós temos aí as soluções supersaturadas. Nós vamos preparar então uma solução saturada de bisulfito. Para a gente preparar uma solução saturada, nós precisamos saber qual que é a solubilidade máxima desse composto. Então nós temos que o bisulfito de sódio é um sal, e essa solução ela vai ser preparada em meio aquoso. Então nós temos o preparo dessa solução em água. E a solubilidade do bisulfito de sódio corresponde a 42 gramas do composto por 100 ml de água. Então a solubilidade máxima que eu consigo, 42 gramas em 100 ml de água. Entretanto, 100 ml de água para a gente realizar os testes é uma quantidade muito grande de solução. Então nós vamos preparar em torno aí de 10 ml de solução para a realização dos testes. Então nós vamos pesar aproximadamente 4 gramas de bisulfito de sódio. Inicialmente nós pesamos as 4 gramas em um becker de 100 ml, 150 ml. Em seguida nós vamos dissolver essas 4 gramas em aproximadamente 10 ml de água destiladas diretamente no becker com o auxílio de um bastão de vidro. Os detalhes importantes é que a gente pode utilizar então uma proveta
para a seleção do volume aí de 10 ml de água para o preparo dessa solução. Não precisa ser o preparo de uma solução volumétrica, com uma vidraria volumétrica como um balão volumétrico. Ele pode ser feito esse preparo em um becker. Entretanto, nós não podemos colocar uma quantidade muito grande de líquido, porque senão nós não temos a saturação, e sem a saturação nós não vamos conseguir observar o resultado final do teste. E nós precisamos dissolver completamente o sal nesse meio. Então nós temos que a solubilidade máxima é 42 gramas em 100 ml, nós vamos dissolver 4 gramas em 10 ml. Então, para dissolver completamente o sal, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque nós estamos trabalhando com a saturação do sal. Então, o auxílio do bastão de vidro para a agitação dessa solução, ele vai facilitar a solubilização completa do sal. Então, no final do preparo, essa solução ela tem que estar incolor e translúcida, sem nenhum tipo de partícula no seu meio líquido. Então, dessa forma, nós temos aí a solução saturada do bisulfito. Outra solução que nós vamos preparar é a solução de 2,4 de nitrofenilhidrazina. Essa solução é uma solução que é utilizada também como indicador para aldeídos e cetonas. E para a gente preparar essa solução, nós temos que tomar aí alguns cuidados. Então, inicialmente, nós vamos pesar entre 0,5 e 1 grama de 2,4 de nitrofenilhidrazina em um becker. Cuidado ao pesar a solução. Ele é um pó alaranjado, de uma coloração intensa. Então nós vamos pesar então aproximadamente essa quantidade. E esse composto ele reage facilmente com aldeídos que se encontram no ambiente. Então, por exemplo, se eu deixar um frasco de aldeído e cetona aberto no ambiente, a 2,4 de nitrofenilhidrazina na forma de composto sólido vai estar reagindo com esses vapores desses compostos. Então nós vamos pesar essa quantidade com cuidado para evitar também as contaminações. Em seguida, nós vamos realizar o procedimento em capela, onde nós vamos adicionar 5 ml de ácido sulfúrico concentrado nessa 2,4 de nitrofenilhidrazina. Antes da gente adicionar os 5 ml de ácido sulfúrico, nós vamos adicionar ali um pouquinho de água, aproximadamente 5 ml de água. Lembrando que nós não podemos jogar água sobre o ácido, sim, ácido sobre a água. Então, desse modo, nós adicionamos o sal. Em seguida, nós colocamos aproximadamente 5 ml de água e adicionamos aí os 5 ml de ácido sulfúrico concentrado. Nós vamos então homogeneizar a solução e em seguida adicionar aí mais aproximadamente aí 15 ml de água destilada, que vai dar um volume total de 25 ml de solução. Então essas são as formas de preparo dessas duas soluções. Então, a seguir, nós temos um vídeo que vai mostrar como que é realizado esses procedimentos. Então, inicialmente, nós vamos pesar as quantidades dos sais. Então, em um becker, nós vamos pesar, então, inicialmente, o bisulfito de sódio. Nós vamos tarar a balança e vamos adicionar ali aproximadamente 4 gramas do bisulfito de sódio. O bisulfito de sódio é um sal branco, ele é tranquilo para ser pesado, não tem nenhum problema. E nós vamos realizar então a pesagem do composto. Um ponto importante no preparo das soluções, sempre que a gente for trabalhar com essas vidrarias, o correto é fazer a identificação dos materiais. Então nós vamos marcar, por exemplo, o becker com o nome da solução que está sendo preparada. Então nós temos ali solução saturada de bisulfito de sódio, nós precisamos anotar para evitar qualquer tipo de troca durante a realização do experimento. A quantidade de solução, ela não precisa ser exata, então ela pode ser um valor aproximado. Então você vai pesar aproximadamente aí 4 gramas e vai utilizar essa quantidade para o preparo da solução. Entretanto, a gente não pode passar
da saturação da substância, porque nesse caso a gente não vai conseguir dissolver o sal completamente. Então, após a pesagem do bisulfito, nós partimos para a pesagem da 2,4-dinitrofenilhidrazina. Então, nós vamos tarar a balança e vamos pesar aí entre 0,5 e 1 grama de 2,4-dinitrofenilhidrazina. Esses valores podem ser aproximados, eles não precisam ser exatos. Então, durante a realização da gravação, eu usei uma quantidade menor do sal, entretanto ele dificulta um pouco a visualização, então o ideal é pesar entre 0,5 e 1 grama. Então, após realizar a pesagem, a gente vai adicionar ali aproximadamente uns 5 ml de água destilada e nós vamos adicionar então, em capela, 5 ml de ácido sulfúrico concentrado. Então, observe como que ele vai soltar então uma névoa de vapor na hora que for adicionado o ácido sobre o reagente. Então, após a adição do ácido, nós vamos homogeneizar a solução. Nós podemos usar o bastão de vidro para auxiliar esse processo. E nós vamos usar um pouco de água destilada, aí, completando aí, aproximadamente 25 ml de solução. Então, após o preparo da solução, ela vai estar pronta para a realização dos testes de identificação. Em seguida, a gente vai fazer então a dissolução do bisulfito de sódio. Então nós vamos ali adicionar aproximadamente 10 ml de água destilada e vamos dissolver por completo o bisulfito de sódio. A gente só observa depois, então, se ele dissolveu por completo. Então, se ele estiver dissolvido por completo, nós temos, então, nossa solução saturada, que vai ser, então, utilizada no teste de identificação com o bisulfito. Então, após o preparo das duas soluções, nós temos, então, os procedimentos experimentais que serão utilizados na identificação dos compostos. Então, nós temos alguns testes que estão relacionados com, inicialmente, a identificação da ciclohexanol e a ciclohexanona com o bisulfito e também o teste dos dois compostos com a com a 2,4-dinitrofenilhidrazina.
Então, os procedimentos experimentais que serão realizados. Então, nós temos 2 testes que serão realizados. Nós podemos começar com executar um dos testes, em seguida realizar o outro. Então, vamos conhecer o primeiro teste a ser realizado. Então, nós vamos trabalhar inicialmente com a reação com 2,4 de nitrofenilhidrazina. Então, inicialmente, nós temos as duas amostras que foram rotuladas como A e como B, e nós vamos realizar, então, em um tubo de ensaio, alguns testes para identificação dessas duas substâncias. Então, inicialmente, nós vamos colocar 1 ml do composto A em um tubo de ensaio limpo. Em seguida, nós vamos adicionar de 5 a 10 gotas da solução de 2,4 de nitrofenilhidrazina. E nós vamos observar e verificar o que vai ocorrer com a adição desse composto. Nós vamos agitar esse tubo de ensaio, vamos observar e anotar o resultado que vai ocorrer. E depois nós vamos fazer o procedimento com a amostra B. Então a amostra A corresponde ao ciclohexanol e a amostra B a ciclohexanona. Então nós vamos realizar o procedimento com os 2 compostos. Após a realização desse teste, nós temos o teste com o bisulfito de sódio. Nós ainda temos as soluções rotuladas como A e B, sendo que o composto A corresponde a ciclohexanol e o composto B a ciclohexanona. E nós vamos realizar os testes também em tubo de ensaio. Então são testes simples de serem realizados. Então em tubo de ensaio nós vamos adicionar cerca de 1 ml da amostra A 3 ml de uma solução saturada de bisulfito de sódio. Então nós adicionando esses compostos, nós vamos também agitar esse tubo de ensaio e observar o que aconteceu com essa mistura. Em seguida nós vamos anotar o resultado e terminando esse teste, nós vamos repetir esse procedimento com a segunda amostra que corresponde à amostra B. Então nós temos aí essas duas identificações. Outro ponto importante, nós vamos realizar os 2 testes para as duas amostras e nós vamos anotar cuidadosamente os resultados que serão observados. Então nós temos que os resultados que são observados estão relacionados a observações visuais. Então nós temos ali algumas características que podem ser observadas, como mudança de coloração, formação de precipitado, turbidez da solução que é formada, ou algum outro tipo de alteração, algum aspecto que seja visualmente identificado. Então são testes simples de serem realizados. E nós precisamos observar também um ponto importante, o preparo das soluções de 2,4 de nitrofenilhidrazina e da solução saturada de bisulfito de sódio, que devem ser preparadas antes do início do procedimento. Então, o correto preparo dessas soluções irão garantir que, ao final do experimento, nós consigamos obter, então, os resultados esperados. Então, para verificar se realmente os testes deram certo, nós temos que verificar a qualidade das soluções que foram preparadas no início da aula. Então, a seguir, nós temos o vídeo que mostra, então, esses testes que estão sendo realizados. Então, nós temos lá os 2 compostos, nós vamos pipetar 1 ml de ciclohexanol, composto A, em um tubo de ensaio. Nós podemos identificar os tubos de ensaio também como 1 e 2, para facilitar, então, depois o reconhecimento dos 2 compostos. E nós vamos adicionar 1 ml no tubo de ensaio 1. Em seguida, nós vamos adicionar aí de 5
a 10 gotas de 2,4 de nitrofenilhidrazina com auxílio de uma pipeta de Pasteur no tubo 1, que contém então o álcool. E vamos agitar então esse tubo e observar o que acontece com a solução, com a mistura. Depois nós vamos repetir o procedimento com a ciclohexanona. Nós vamos pipetar 1 ml de ciclohexanona e vamos transferir para o tubo 2 e nós vamos adicionar também de 5 a 10 gotas de 2,4 de nitrofenilhidrazina. Então, após a adição, nós vamos agitar esse tubo e observar então o que aconteceu com esta mistura, com esta solução. E ao final nós podemos colocar os dois tubos um do lado do outro e observar então o que aconteceu de diferente entre esses dois experimentos. Então nós temos o tubo 1, que corresponde ao ciclohexanol, e o tubo 2, que corresponde à ciclohexanona. Finalizando esse teste, nós começamos então o segundo teste, que é com a solução saturada de bisulfito de sódio. Então nós vamos adicionar 1 ml do composto A no tubo 1, que corresponde ao ciclohexanol. E em seguida nós vamos adicionar então 3 ml da solução saturada de bisulfito de sódio nesse mesmo tubo 1. E vamos observar o que vai estar acontecendo. Nós vamos agitar o tubo de ensaio e observar o que está acontecendo. Então nós agitamos a mistura e verificamos então o que está acontecendo com essa solução. Após realizar então esse teste com o composto 1, que é o ciclohexanol, nós partimos para o teste com a ciclohexanona no tubo 2. Nós vamos pipetar então 1 ml de ciclohexanona e transferir para o tubo 2 e em seguida mais 3 ml da solução saturada de bisulfito.
Então, após a adição, nós vamos agitar esse tubo de ensaio e vamos observar então o que aconteceu com a solução e comparar os dois recipientes. Então, após a realização dos testes e com as observações, nós temos então a identificação dos grupos funcionais através de testes que são testes simples e testes visuais. Então, conhecendo então os materiais e os preparos de soluções e os roteiros, então vocês podem estar realizando a prática e tirando as suas observações em relação àquilo que está sendo realizado. E em seguida nós temos então a continuidade com o nosso finalizando a prática, onde nós vamos conhecer um pouquinho sobre quais são os resultados finais da prática. Então, inicialmente nós temos a reação com o bisulfito de sódio. Então, nós temos duas reações químicas que estão se processando. Uma reação com bisulfito e uma segunda reação com 2,4. Então, nós temos aqui que o bisulfito, ele apresenta então a fórmula NaHSO3. E aqui nós temos uma ciclohexanona. Nós temos que as reações do composto bisulfito de sódio, essa solução saturada, com compostos aldeídos e cetonas cíclicas, levam então à formação de derivados bisulfíticos. Então nós temos que reagindo o ciclohexanol com o bisulfito, nós vamos dar origem então a esse derivado bisulfítico. Então nós temos aqui a inserção desse grupamento na estrutura do composto. Isso vai fazer com que a gente consiga observar a formação de uma turvação, de um precipitado no meio reacional. Então quando eu tenho uma acetona, um aldeído, e eu vou reagir esses compostos com o bisulfito, se tiver então a presença de cetona e aldeído, ele vai apresentar então uma leve turvação que vai estar relacionado com a formação desse derivado bisulfítico, que ele é insolúvel no meio aquoso. Como a solução de bisulfito de sódio ela é feita em meio aquoso, então esse composto formado ele é insolúvel em água. Então dessa forma nós temos a identificação desse composto. Então só lembrando o grupamento aldeído, então o aldeído ele apresenta então um grupamento que está ligado ao carbono, dupla OH. Então aqui corresponde ao aldeído. Já no caso da cetona, nós temos que esse grupamento se encontra no meio da cadeia, sendo que nós podemos ter dois grupamentos diferentes. Então aqui, com esses compostos, se eles estiverem com esses grupamentos cíclicos, se for uma cetona cíclica ou um aldeído cíclico, eles vão estar formando esses compostos que são insolúveis em solução aquosa, e desse modo a gente consegue observar então a precipitação desses compostos. Um outro ponto está relacionado com a reação desses compostos com o composto 2,4-dinitrofenilhidrazina. Então nós temos que as reações de aldeídos e cetonas com esse reagente 2,4-dinitrofenilhidrazina em meio ácido, então aqui essa reação ela se processa em meio ácido, porque o dinitrofenil ele foi preparado em meio ácido, eles vão levar então à formação desses compostos que são chamados de 2,4-dinitrofenilhidrazonas. Então aqui nós temos
um aldeído, cinamaldeído, é um aldeído cíclico, e ele está reagindo então com aqui o composto 2,4 de nitrofenilhidrazina. Quando esses dois compostos reagirem em meio ácido, eles vão estar formando esse novo composto, e esse novo composto é chamado então de 2,4 de nitrofenilhidrazonas, e estão relacionados com a cadeia desse aldeído reagindo então com o 2,4 de nitrofenilhidrazina. Esses compostos, quando eles reagem com aldeídos cetonas, quando reagirem com 2,4 de nitrofenilhidrazina em meio ácido, eles vão dar origem então a um precipitado. Então esse composto que é formado, ele vai estar em estado sólido. Com isso nós observamos então a turvação da solução. Para que a gente consiga observar claramente esses resultados durante a prática, nós temos que observar ali o preparo das soluções. Então nós temos que preparar corretamente a solução de 2,4 de nitrofenilhidrazina, e nós temos que preparar a solução também a solução saturada de bisulfito. A solução de bisulfito, se ela não estiver na concentração certa, se ela não estiver muito próxima à saturação, ela vai dificultar um pouco a visualização do resultado. Então, na gravação da aula, nós observamos uma leve turvação. Embora não deu para perceber claramente na câmera, nós tivemos uma leve turvação na solução com o aldeído com acetona cíclica. Então, a gente vai observar esses resultados no decorrer da aula prática. Então, conhecendo então essas reações de identificação e os resultados que é esperados nessa prática, então agora nós temos nossa recapitulação, onde nós vamos rever alguns pontos que são importantes na realização desse experimento. Nós trabalhamos com a identificação de grupos funcionais através de testes visuais com reagentes químicos. Então, dois grupos funcionais, uma acetona e um álcool, ambos compostos de estruturas semelhantes, compostos cíclicos, reagindo com dois tipos de reagentes que vão dar, então, positivo para o teste quando a presença de aldeídos e cetonas. Então, quais são os pontos importantes dessa prática? Então, vamos ver. Então, nós temos, inicialmente, conhecer qual que é a estrutura química de um álcool, de um aldeído e uma cetona. Então, para a gente trabalhar muito bem os conceitos dessa aula, nós temos lá a unidade 4, a seção 3, que ela vai falar sobre aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e derivados, que são funções oxigenadas. Aí você consegue então conhecer então a estrutura dos aldeídos e acetonas. E na unidade 4, seção 3, nós temos a função dos álcoois. Então ali nós temos as diferentes funções e nós conseguimos conhecer as diferentes funções. Nós temos também as diferenças entre compostos que são de cadeia aberta e compostos de cadeia fechada. O teste do bisulfito ele vai dar positivo se o aldeído e a acetona apresentar uma cadeia fechada. No caso, esse composto apresentar uma cadeia aberta, ele vai dar um resultado também negativo para o teste, ou vai ser muito difícil verificar esse resultado. Então nós temos aí esses pontos importantes que estão relacionados com a estrutura química dos compostos que estão sendo estudados. Outro ponto importante que nós vimos nessa aula foi a saturação de uma solução. Então nós falamos no início da aula sobre uma solução normal, uma solução saturada e uma solução supersaturada. Então a solução saturada é aquela solução que tem ali um sal dissolvido próximo ali ao seu ponto de saturação máximo, que seria a solubilidade do composto naquele veículo, no meio, no solvente. Então nós temos que o bisulfito, ele apresenta uma solubilidade em temperatura ambiente de 42 gramas em 100 ml de água destilada. Então se eu quiser preparar uma solução de bisulfito de sódio saturado, então eu preciso ali dissolver 42 gramas em 100 ml de água para o preparo dessa solução. Se eu quiser preparar uma solução normal, se eu dissolver ali 30 gramas de bisulfito em água destilada, em 100 ml de água destilada, eu vou ter uma solução normal, porque eu não estou no meu grau de saturação do composto
no solvente. E se eu quiser preparar uma solução supersaturada, eu vou precisar de uma quantidade superior ao ponto de solubilidade. Então, se o ponto de solubilidade é 42, se eu quiser dissolver 50, eu vou ter que alterar uma característica da solução, como, por exemplo, a temperatura, que vai promover, então, que essa solução permaneça estável nessa outra temperatura nova, nessa concentração um pouco mais elevada. Então, nós temos aí uma solução supersaturada. Entretanto, essa solução supersaturada, a hora que ela começa a voltar à sua temperatura ambiente, a sua temperatura normal do ambiente, a gente começa a observar então a formação dos cristais de precipitação do composto que está acima do seu grau de solubilidade. Outros pontos importantes estão relacionados com a identificação de compostos de acordo com suas propriedades. Então, o que nós vimos? Nós vimos que um álcool de cadeia fechada, ele não vai dar um teste positivo, por exemplo, com a reação com o bisulfito de sódio. E esse mesmo álcool de cadeia fechada, ele também não vai dar um teste positivo com o 2,4 de nitrofenilhidrazina. Esses testes só serão positivos se nós tivermos ali esse composto fechado, mas ele for um aldeído e uma acetona. Então, com isso, nós temos a identificação desses compostos de uma forma simples, relativamente simples, somente com testes de qualitativos visuais. Então, nós fizemos uma análise qualitativa visual. Então, através de testes de identificação, então é possível verificar a presença de grupos funcionais em moléculas orgânicas com esses testes simples, que são testes onde nós vamos adicionar reagentes químicos, e com esses reagentes químicos nós observamos então a presença ou não de alguma característica visual dentro da solução. Então são chamados de testes qualitativos. Então, testes qualitativos, eles apresentam para a gente somente uma indicação da presença ou não de um composto em um meio, e os testes quantitativos, eles vão indicar para a gente a quantidade daquele composto no meio. Então, nós estamos realizando apenas um teste de identificação, que é um teste qualitativo que verifica se tem ou não a presença desses dois grupos funcionais. Entretanto, nós não estamos verificando as quantidades de cada um destes. Então, fazendo então todos esses procedimentos, nós vamos ter uma aula prática tranquila. Um ponto importante que tem que ser observado está relacionado com o descarte dos materiais. Então, nós temos compostos orgânicos, 2 compostos orgânicos cíclicos, eles devem ser descartados nos resíduos de solventes orgânicos ou nos resíduos orgânicos do laboratório, que é um resíduo diferente do resíduo de 2,4 de nitrofenilhidrazina. Nós temos que tomar um cuidado de jogar um composto ácido no meio de solventes orgânicos, porque ele pode ter liberação de gases. Então, nós temos que verificar se pode fazer o descarte dele no solvente ácido. Então, 2,4 de nitrofenilhidrazina, nós realizamos o descarte do composto final no solvente ácido, e depois os compostos orgânicos, nós fazemos descarte nos resíduos orgânicos do laboratório, sendo que esses compostos não podem ser descartados diretamente na pia. Então, nós temos que fazer o correto descarte dos materiais. Além disso, só lembrando novamente, ao final do experimento, não esqueçam de limpar todas as vidrarias que foram utilizadas, descartando corretamente os materiais, lavando corretamente as vidrarias, enxaguando com água destilada e deixando secar de acordo com as indicações do responsável dentro do laboratório, e ao final também limpando a bancada. E outro ponto importante, sempre que estiver trabalhando em laboratório, se atente à organização do seu espaço, do ambiente. Então você tem que trabalhar sempre de forma organizada dentro de um laboratório químico. Desse modo, as aulas devem ocorrer de forma tranquila. Até mais. Bom, nós finalizamos assim a nossa prática. De novo, eu estou à disposição. Espero nos encontrarmos em um novo momento, né, durante o curso. E qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais e boas férias.